Om Gyanatimirandasya Gananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupam Anjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarvyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Mo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuishe Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitalila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Ashtotra Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todo o Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Sridhandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Uddhava Gita, capítulo 16, a enumeração dos elementos da criação material. Versos de 1 a 3. Então, Uddhava diz: Meu querido Senhor, ó Mestre do Universo, como os grandes sábios categorizaram os elementos da natureza material? Eu ouvi você dizer que existem 28 elementos, a saber, o controlador supremo, a alma, o Mahatattva, o falso ego, os 5 elementos grosseiros, os 10 sentidos, a mente e os 5 objetos dos sentidos, bem como os 3 modos da natureza material. No entanto, existem outros que você disse que são 26 elementos. Existem outras pessoas que dizem haver 26 elementos, enquanto outros dizem 25, alguns dizem 7, outros 9, alguns 6, alguns 4, ou até mesmo 11 elementos. E existem também aqueles que dizem que há 17, 16 ou 13 elementos. Então, como foi que esses grandes sábios categorizaram esses elementos materiais de diferentes maneiras? Por favor, descreva para mim, para que eu possa entender isso corretamente. Verso 4. Então, Krishna diz: Porque todos os elementos materiais permeiam a criação inteira, é justificável que vários filósofos tenham categorizado eles de diferentes maneiras. Todos esses homens eruditos,
eles trabalharam sobre a influência da minha potência mística. E assim eles viram as coisas de diferentes perspectivas. Olha que interessante essa frase, essa declaração de Krishna. Ele diz que os homens inteligentes, ou seja, os grandes sábios, apesar de terem chegado em resultados diferentes, eles estavam agindo sob essa potência mística de Krishna. E, portanto, eles viam as coisas por diferentes perspectivas. Isso é uma prova de que todos os grandes pilares da humanidade, sejam as religiões, sejam as concepções científicas, sejam as visões cosmológicas, elas têm uma influência de Krishna, porque elas atendem a uma demanda específica de cada nível de ser humano. Então, para cada nível de ser humano, é necessário que algo faça sentido. E dessa maneira, eles têm um apoio, um alicerce para continuar levando as suas vidas. Eu, durante muito tempo, meditei sobre isso, como você pode aceitar uma linha de raciocínio que seja extremamente lógico, onde tudo faça sentido, e ao mesmo tempo pegar uma outra linha onde tudo também será lógico e fará sentido. Então, isso é uma influência dessa potência mística de Krishna, tá? Para que, de acordo com o nível de consciência de cada ser humano, eles possam ter um respaldo, um amparo. Tá? É muito importante a gente ter essa percepção para que a gente não se torne um fundamentalista intolerante, no sentido de que só a nossa visão é a melhor, é a correta, por mais que seja aquela que é superior a todas as demais. Ou seja, quanto mais superior você se torna, mais compassivo e mais compreensivo você deve se tornar. E não tentar impor a sua visão. Tá? Quem tenta impor a visão, quem tenta simplesmente destruir aqueles que pensam diferente, são pessoas que estão nos níveis mais inferiores de consciência. Então, se você se julga, ou pelo menos pretende, se definir como estando num nível mais elevado, como, por exemplo, a própria consciência de Krishna, o próprio Vaishnavismo, Vedanta, você tem uma responsabilidade muito maior de ver os outros com um olhar muito mais compassivo, com um olhar de compreensão. Por exemplo, em relação às diferentes religiões, saber que elas são necessárias para dar um alicerce para diferentes níveis de consciência humana. Então, é muito importante que nós tenhamos essa compreensão mais expansiva da realidade e procuremos entender que cada um está vivendo um nível de realidade que lhe é permitido viver, de acordo com o seu karma, de acordo com as bênçãos que ele recebeu de Krishna nessa vida, e assim por diante. Então não há qualquer razão para nós criarmos conflitos de pontos de vista, ou filosofias ou teorias. Simplesmente nós aceitamos uma visão diferente e vivemos a nossa. É muito simples assim. Tá? Essa é a essência pacificadora do Vedanta. Porque o Vedanta é uma compreensão mais elevada, e eu falo isso sem nenhum medo de ser pretensioso, né? É por uma questão de estudo comparativo, é que os seus praticantes e seguidores devem ser também os mais tolerantes e os mais
pacíficos, os mais amorosos, os mais misericordiosos, automaticamente. E é isso que nós vemos nos nossos mestres. Os mestres são um exemplo vivo disso. Texto 5. Quando filósofos argumentam uns com os outros, dizendo: eu entendi as coisas de uma maneira superior a você. Isso é simplesmente a manifestação da minha energia intransponível. Aqui no comentário, o Srila Prabhupada ele diz: pela influência dos 3 modos da natureza, diferentes filósofos são atraídos por diferentes pontos de vista. E pela influência dessa atmosfera material criada pelo Senhor, esses filósofos eles discordam perpetuamente uns dos outros, como é descrito no Srimad Bhagavatam 6.4.31, que diz o seguinte: deixe-me oferecer respeitosas reverências à onipresente e suprema personalidade de Deus, que possui qualidades transcendentais ilimitadas. Agindo do fundo de seus corações, atuando dentro do coração de todos os filósofos que propagam diferentes visões, ele, o Senhor Supremo, faz com que os filósofos esqueçam as suas próprias almas, enquanto às vezes concordam ou discordam uns dos outros. Assim, Krishna cria, dentro desse universo material, uma situação na qual eles são incapazes de chegar a uma conclusão. Eu ofereço as minhas respeitosas reverências a ele, Krishna, que é o Senhor dessa ilusão. Então veja, mais uma razão para nós não entrarmos em debates ferozes, em competições, em disputas, porque para ver quem sabe mais ou menos. O sábio ele tem a tendência de se silenciar. O sábio ele não entra em falsos debates. O sábio ele não entra em discussões que tentam provar ao outro a sua opinião. Ele simplesmente vive aquela verdade. Agora, aqueles que estão sob a ilusão se tornam arrogantes e acham que os seus pontos de vista devem ser pregados e devem ser levados aos demais com veemência e com a necessidade de derrotar o pensamento alheio. Assim são os filósofos do mundo material, sempre ocupados em desconstruir o argumento dos outros, dos demais, e tentar provar o seu como sendo superior. Na verdade, nenhum deles está promovendo algum pensamento correto. É tudo especulação. Próximo verso 6. Então Krishna continua dizendo: é pela interação das minhas energias que diferentes opiniões surgem. Então Krishna deixa bem claro, são opiniões que surgem. Então com essa energia ilusória, Krishna promove diferentes opiniões. No entanto, para aqueles que fixaram sua inteligência em mim, e para aqueles que controlaram os seus sentidos, as diferenças de percepção desaparecem e qualquer necessidade de argumentação é removida. Eu acabei de falar isso anterior à leitura desse verso. Os sábios eles simplesmente silenciam, eles já não desejam argumentação, eles vivem aquela verdade. Eles sabem que qualquer tentativa de provar essa verdade, inclusive, é simplesmente inútil, porque as pessoas não têm qualificação para compreender essa verdade. Então é como eu costumo dizer, filosofia e religião não se discute, se estuda. Você tem que estudar, não adianta você querer ficar debatendo com o outro. O debate é uma tentativa de convencer o outro daquilo que você acredita.
Se você não tem essa pretensão, ótimo, já é um bom começo, para que você possa estudar a realidade, estudar as diferentes filosofias, compará-las e começar a aplicar e ver aquela que na sua vida te traz melhor resultado, aquela que é superior, mas tudo de acordo com a tua capacidade de analisá-las. E ninguém pode transferir capacidade de compreensão, de análise. Isso é intransferível. Então, se é intransferível, por mais que você utilize de argumentos lógicos, se aquela pessoa não tem qualificação espiritual para entender, ela não vai compreender. Tem um verso do Vedanta Sutra que diz Tarka Pratistanat. Esse verso diz, não é pela lógica, pela argumentação lógica que a verdade absoluta será revelada, mas sim quando essa verdade decide se revelar, é que ela pode ser compreendida. Verso 7. Ó melhor entre os homens, Krishna diz para Uddhava, porque os elementos materiais, grosseiros e sutis, estão situados dentro uns dos outros, vários filósofos estimam os seus números de diferentes maneiras. Então, uns falam 15, outros 14, 16, 28, 13, 6, não importa. Por quê? Depende da capacidade que ele tem de compreender e de ver os elementos que estão escondidos dentro de outros elementos. Então, eles não deixam de estar errados, mas também não estão completamente certos. Tá? É muito importante entender isso. Pode ser que você não esteja totalmente errado, mas se você não estiver completamente certo, aí é que mora o problema. E para quem está parcialmente certo ou não totalmente errado, você pode criar qualquer falsa premissa, estabelecer um raciocínio lógico e concluir e chegar a uma falácia, né, que pode ser facilmente seguida por outros e tomada como verdade. Isso é uma estratégia lógica muito comum. Então, o sujeito parte de uma falsa premissa e conclui algo como se fosse real, porque um raciocínio lógico levou-se a pensar daquela maneira, só que a premissa já estava equivocada. Verso 8. Os elementos materiais sutis estão presentes dentro de suas transformações. Os elementos grosseiros e os elementos materiais grosseiros estão presentes em suas causas sutis. Isso é verdade porque a criação ela é manifestada do sutil para o grosseiro, numa série de transformações. Por essa razão, todos os elementos materiais estão presentes no anterior, tá? Ou seja, é um processo digressivo, né, que vai do mais sutil para o mais grosseiro. Ou seja, o sutil contém tudo e o mais grosseiro não contém nada, só contém ele mesmo, não contém nenhum outro anterior a ele. Tá? Verso 9. Portanto, independente de um filósofo específico e o seu processo de cálculo, se ele inclui os elementos materiais dentro dos anteriores, da causa sutil ou do produto manifestado subsequentemente, eu aceito suas conclusões como sendo autoritativas, como sendo
autorizadas, perdão. Né? Porque a explicação lógica ela pode ser sempre dada, né, para todas as teorias. É exatamente isso. Não é totalmente errado, mas também não é completamente verdadeiro, porque eles partem de um ponto correto, estabelecem uma argumentação lógica para provar aquilo é provado, só que aquilo não é toda a realidade. Quando eles não veem alguns elementos que estão ali embutidos dentro de outros, eles não estão descrevendo a realidade de maneira completa, mas também não está errado isso que eles estão dizendo. Ou seja, é como você dizer que num total de 28, você chuta que existem 14, né, metade desses. O que você diz é verdade. Os 14 que você diz, eles são verdadeiros e existem. Só que o que não é verdade é você dizer que só existem os 14. Correto? Aqui tem um comentário bem interessante de Srila Prabhupada que diz o seguinte: devido ao mau uso de suas independências infinitesimais, toda entidade viva expert, né? Até mesmo as entidades vivas que são experts, que são peritas, entram sob o controle dessa ignorância perpétua e assim entram em conflitos e argumentos ilimitados. Aquele que não mal utiliza a sua boa inteligência e é desprovido da propensão de desfrute material é certamente um candidato para o serviço devocional puro ao Senhor. Tal devoto pode iluminar o mundo inteiro com a compreensão do serviço devocional ao Senhor Supremo. Por outro lado, se um homem cego guia outro homem cego, ambos cairão no bueiro. Os não devotos, como karmis e gyanis, eles nunca conseguem transmitir um conhecimento perfeito pela simples razão de que eles não são autorrealizados. Verso 10. Porque as almas condicionadas que forem cobertas por essa energia ilusória do Senhor desde tempos imemoriais não podem garantir as suas liberações, elas deve existir alguém mais que possua um conhecimento puro que possa capaz de libertá-las do aprisionamento material. Então só a presença do mestre, que é autorrealizado, que é iluminado, que pode realmente ajudar a resgatar essa alma condicionada da ilusão do mundo material. Verso 11. Conhecimento no modo da bondade é caracterizado pelo entendimento que não há uma diferença qualitativa entre o Senhor Supremo e as entidades vivas. Aqueles que imaginam uma diferença qualitativa entre eles está sendo mal direcionado. Então, como a gente sempre explica, o princípio básico do Achintya Bheda Bheda de Mahaprabhu somos idênticos ao Senhor em qualidade, porém diferentes em quantidade, ou seja, em potência. 12. A natureza originalmente existe num estado de equilíbrio dos 3 modos da natureza material. Quando esses modos são agitados, então a criação, a manutenção e a destruição dos universos acontece. Tais eventos ocorrem dentro da energia externa do Senhor, chamada Maya Shakti.
e não pertencem às almas eternas, à realidade eterna e transcendental. 13. O conhecimento ele é uma característica do modo da bondade. Atividades são uma característica do modo da paixão e a ignorância é caracterizada pelo modo da escuridão, que é o modo tamaguna. O tempo é um produto da agitação desses três modos e o resultado final da propensão das almas condicionadas está personificado dentro do Mahatattva. O Mahatattva ele é o aglomerado, que a gente chama o aglomerado total desses elementos materiais que se manifestou. Tá? Você tem Pradhana, que é o estado imanifesto desses elementos materiais, antes de ser fecundado pelo olhar de Mahavishnu. Quando ele é fecundado, ele se manifesta, ele se torna Mahatattva. 14. Eu então descrevi as 9 verdades básicas a respeito da natureza, da alma, do Mahatattva, do falso ego, do céu, do ar, do fogo, da água e da terra. 15. Meu querido Uddhava, os ouvidos, a pele, os olhos, as orelhas, a pele, os olhos, o nariz e a língua são os 5 sentidos que obtêm conhecimento. A fala, as mãos, as pernas, o ânus, os genitais são os 5 sentidos de trabalho. E a mente, ela pertence a ambas essas categorias. A mente está dos dois lados, está nas duas ao mesmo tempo. 16. O som, o toque, a forma, o paladar e o olfato são os objetos dos sentidos, né, que obtêm conhecimento. Através da transformação deles, os 5 elementos grosseiros são criados, que é o movimento, a fala, a excreção, a manufatura, né, são todas funções dos sentidos de trabalho. Então, dentro desse processo da criação, Krishna ele diz claramente aqui que a manifestação dos elementos materiais são que um produto originário do que? Dos 5 sentidos. Lembre-se sempre que é do sutil para o grosseiro. Então, no começo você tem o sentido da audição, que manifesta o som, né? O som, no caso, é o mantra Om, no começo da existência. Tá? Que dá origem a quê? Ao elemento éter, ao elemento espaço, ao elemento céu, né? Diferentes nomes para o mesmo elemento. Depois, na sequência, você tem o sentido do tato. E desse elemento, e desse sentido da audição, surge o sentido, desse elemento do éter, surge então o próximo, que é o quê? O ar. Tá? Ou seja, o sentido tato dá origem o sentido tato e somado, né, ao anterior, que é a audição, dão origem então ao elemento ar. O elemento ar, ele é justamente
identificado por esses dois sentidos. Ele vamos dizer assim, ele pode ser sentido na pele e ele também pode ser ouvido. Quando o vento sopra, ele faz barulho. Na sequência você tem o quê? A junção do sentido, da audição, do tato e do elemento éter com o elemento ar. Você tem a criação do sentido da visão e do elemento fogo, que tem os dois anteriores e mais o sentido da visão. E aí na sequência você tem o elemento água, que tem todos os demais mais o paladar, e por último você tem o elemento terra, que tem todos os anteriores mais o do olfato. Tá? Então essa é a lógica da criação. É muito fácil você dizer que Deus criou em 6 dias e descansou no 7º, mas e aí, como que ele cria? Qual é a lógica dele? Porque é engraçado você ver que os cientistas ateus, eles adoram tentar entender o universo pelas leis da física, leis da matemática, e eles acham que essas leis aconteceram por acaso. Se eles se julgam inteligentes, gênios, por descobrir essas leis, imagina a genialidade de quem criou o universo com essas leis. E você excluir Deus dessa conta é muita arrogância. Você excluir uma inteligência superior é muita arrogância, porque esses mesmos cientistas são os que vão atribuir a causa da existência a uma mera explosão casualística. Então não faz sentido algum. Praticamente eles são uns tolos, por quê? Eles percebem algo fantástico na realidade, que são essas leis, ou seja, que o universo tem uma ordem, o universo tem um sentido, o universo tem uma lógica, um caminho, tem uma estratégia, tem uma inteligência por trás, e ainda assim eles negam a presença de Deus e dizem que tudo aconteceu por acaso. Não faz qualquer sentido isso. 17. No começo da criação, a energia material, que consiste de causa e efeito, através dos modos da natureza, a saber, bondade, paixão e ignorância, assumem essas formas através da corporificação de todas as causas sutis e manifestações grosseiras. O Senhor Supremo, que nunca modifica a sua posição, ele simplesmente lança o seu olhar sobre essa natureza material e ao mesmo tempo permanece como a testemunha de tudo. Ou seja, é Paramatma. Então o Senhor Mahavishnu, quando ele lança o seu olhar, quando ele cria essa natureza material, ele automaticamente manifesta essa potência. Quando o universo se manifesta, automaticamente ele se expande como Paramatma e entra dentro de cada átomo e simplesmente se torna a testemunha plena de tudo o que acontece no universo material. 18. Enquanto os elementos materiais vão passando por transformações, eles são empoderados por suas potências específicas através do olhar do Senhor Supremo, para que eles sejam capazes de manifestar o ovo universal. O ovo universal é o universo. Às vezes chamado de ovo, às vezes chamado de útero. Então aqui no comentário, o Srila Prabhupada ele diz: o universo ele é criado pela transformação do conjunto total de ingredientes materiais chamado Mahatattva. Sob o abrigo dessa natureza material, esses ingredientes, então, eles são a base da criação e da manifestação cósmica. Então, quando esses 28 elementos presentes no Mahatattva estão ali disponíveis, aí vem o semideus Brahma
e começa a manipulá-los e a dar forma ao universo tal qual nós conhecemos. Verso 19. De acordo com alguns filósofos, existem 7 elementos, a saber, terra, água, fogo, ar e éter, seguido da alma espiritual infinitesimal e também da superalma, que é a base de ambos os elementos materiais e também da alma infinitesimal. Então são 7. 5 elementos mais a alma e a superalma constituem então, para esses filósofos, a base da criação, a base da existência. De acordo com essa teoria, o corpo, os sentidos, os ares vitais e todos os fenômenos materiais são produzidos por uma interação desses 7 elementos. 20. Existem outros que dizem que existem 6 elementos, os 5 elementos grosseiros e a superalma. De acordo com eles, a superalma cria o universo com a ajuda dos elementos materiais, que ele trouxe de si mesmo, e então ele entra dentro de cada um desses elementos. 21. Alguns filósofos dizem que há apenas 4 elementos, e que desses 4, o fogo, a terra e a água são criados do eu, que seria o 4º elemento. Após manifestar esses elementos combinados, surge então a forma do universo. Aqui no caso, esse eu significa alma. Tá? Alma aqui se refere a Paramatma. Aqui no comentário, o Srila Prabhupada explica muito bem isso. Tá? A palavra Atma, ela às vezes está se referindo a Paramatma, não simplesmente a alma comum, nós. 22. Alguns calculam a existência de 17 elementos básicos, os 5 grosseiros, os 5 sentidos e os 5 objetos do sentido, a mente e a alma. Filósofos que percebem 16 elementos diferem daquela concepção anterior, apenas pela questão de identificar a alma com a mente. Então, de 17 vai para 16, porque a alma é a mesma coisa que a mente. Então, assim, vejam que eles não estão totalmente errados. Eles estão apenas explicando cada elemento ou cada conceito com definições diferentes. Outros percebem 13 elementos. Os 5 elementos grosseiros, os 5 sentidos, a mente, a alma e a superalma. 24. De acordo com alguns filósofos, existem 11 elementos básicos. Os 5 elementos grosseiros, os 5 sentidos e a alma. E ainda há outros que propõem a concepção de que existem 9 elementos. Os 5 elementos grosseiros, a mente, a inteligência, o falso ego e a alma. Assim, os filósofos categorizaram os elementos materiais de diferentes maneiras. Todas essas categorizações são baseadas em lógica e razão, e certamente exibem uma grande astúcia e inteligência. Então Krishna elogia eles, porque não é fácil você chegar nessa conclusão. Então, mesmo que não seja uma conclusão totalmente correta, Krishna ainda assim fica feliz porque eles já estão percebendo parcialmente essa verdade. E Krishna é um grande incentivador. Ele consegue incentivar a todos, sempre. Ele nunca joga ninguém para baixo. Ele sempre procura ver qualquer êxito
né, como sendo algo muito grandioso. Os Vaishnavas, em reflexo a essa natureza de Krishna, também são assim. Eles veem qualquer ato nosso, por menor que seja, como algo a ser muito valorizado. Isso é muito importante. Então Uddhava disse: eu então compreendi que a entidade viva e a natureza material são de existências distintas, mas ainda assim aparentam estar intrinsecamente conectadas. Além de tudo, né, as entidades vivas são corporificadas pela matéria e seguem os caminhos dos modos da natureza. Ou seja, não tem muito como mudar a tua condição de uma hora para outra. A gente sempre fala isso aqui nas aulas. Muito cuidado com essas propostas de mudanças milagrosas de vida, usando técnicas de concentração, de meditação, como se fosse muito fácil mudar a realidade só pelo poder do querer. Mas querer não é poder. Querer é uma possibilidade de construção de um futuro que só será possível quando todos os seus karmas estiverem favoráveis para que aquela coisa se realize. Do contrário, você não vai conseguir, porque foi você mesmo que colocou essas barreiras na sua vida com as suas escolhas passadas. Então não adianta você achar que de agora em diante, porque você está fazendo boas escolhas, você não recebe mais limitações, né, das suas escolhas passadas. Então você não vai mudar a realidade tão rapidamente. Você vai ter que esperar que o seu karma seja cumprido, para que os seus caminhos se limpem. Aí sim você pode começar a reconstruir, a recriar da maneira como você quer. Tá? 27. Ó Senhor de olhos de lótus, ó onisciente, por favor remova essa dúvida do meu coração com as suas palavras, que exibem a sua grande capacidade de racionalizar. 28. É por sua misericórdia que as entidades vivas conquistam conhecimento, ou obtêm conhecimento, e é pela sua energia ilusória que elas irão perder conhecimento. Eu acredito que ninguém, além de você, pode, na verdade, compreender como a sua energia ilusória atua. A energia ilusória de Krishna está acima de absolutamente todos. E muitas vezes Krishna coloca essa energia ilusória acima dele mesmo. Tá? Essa energia ilusória chamada Maya, ela tem duas facetas, ou duas faces. Uma é a energia ilusória material, que ilude as almas no mundo material, e você tem a energia ilusória espiritual chamada Yoga Maya, que ilude o próprio Krishna em passatempos. Então é uma energia muito poderosa. Não basta simplesmente você querer se livrar dela. Você precisa ter misericórdia de Krishna. O Bhagavad Gita, Krishna diz isso. Essa energia divina minha, que é muito difícil de ser conquistada, né, de ser controlada ou ultrapassada, só através da misericórdia de Krishna. Só quem se abriga em Krishna consegue se ver livre da ilusão de Maya. Correto? Então a gente vai encerrar aqui hoje e damos sequência na próxima aula. Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyasya kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.